Salve, salve investidores, Gabriel aqui, e este aqui é um quadro novo aqui do canal, que todo início de semana, preferencialmente às segunda-feiras. Hoje é a estreia, vamos começar na terça, mas de preferência às segunda-feiras. Nós vamos dar um giro pelas principais notícias aqui do Brasil, notícias econômicas, políticas, aqui do Brasil, internacional também, e eu vou dar a minha opinião, vou me posicionar em relação a essas matérias, e eu quero que você, nos comentários, também coloque a sua opinião e a gente vai batendo um papo por aqui. Sem mais delongas, vamos começar aqui, ó. Matéria do Valor Econômico, divulgada aqui no Valor Econômico. Economistas esperam ajuste gradual na revisão do orçamento. Expectativa é que bloqueio e contingenciamento some ao menos 10 bilhões. Vamos entender isso daqui, ó. Economistas de grandes bancos nacionais e estrangeiros, ouvidos pelo Valor, esperam um ajuste gradual do orçamento no primeiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas que o governo divulgará quinta-feira, 22. Hoje é terça-feira, dia 20. Vai ser divulgado então na quinta, dia 22. E ainda nenhuma sinalização oficial de eventuais fontes para o ressarcimento de pensionistas lesados pelos descontos indevidos no INSS. Vamos lá. A Secretaria do Tesouro Nacional, a STN, ela divulga a cada bimestre um relatório de acompanhamento do orçamento, para ver se as receitas estão entrando de acordo com o que foi previsto no orçamento. Se as receitas não estiverem entrando de acordo, é preciso contingenciar, ou seja, segurar, bloquear algumas despesas para alguns ministérios, para alguns órgãos. Falar, ó, segura aí, não sai empenhando, liquidando e pagando, não, segura o orçamento aí. Ele vai lá e bloqueia aquele crédito orçamentário e, né, através da Secretaria do Tesouro Nacional, da SOF, na Secretaria de Orçamento Federal, eles vão contingenciando esses órgãos, vão contingenciando a execução da despesa para dar uma segurada, para equilibrar a entrada de receitas com o pagamento das despesas. Lembrando que o orçamento, ele é só uma previsão, é uma autorização para gastar. Não necessariamente o governo vai ter que gastar tudo que está no orçamento. Mas veja só, com relação especificamente a essa questão do ressarcimento dos pensionistas, dos aposentados pelo governo federal. No meu entendimento, aqui nós temos um problema, porque o governo só pode gastar aquilo que ele tem autorização para tanto. Para aquilo que ele tem autorização do povo. Quem é dono do dinheiro, quem é dono do cofre, é o povo. Então, o povo é que abre a chave, né? Vamos entender assim, na República, para facilitar aqui, para a gente ilustrar. É o povo que abre o cofre para o governo usar aquilo que está dentro do cofre e fazer os pagamentos. O governo executa, mas o cofre, quem é dono, é o povo. E o Congresso Nacional representa o povo, ou seja, quem tem a chave para abrir esse cofre é o Congresso Nacional, são os parlamentares, deputados e senadores, que precisam, através do parlamento, das casas do parlamento, Câmara dos Deputados, Senado Nacional, Congresso Nacional, aprovar, autorizar, através de uma previsão no orçamento. Ou seja, o governo só pode pagar algo que está previsto no orçamento. Daí a gente teve aqueles problemas, né, da execução daqueles fundos, daqueles programas, né, pé de meia, enfim, teve alguns programas aí que tiveram problema porque não tinham previsão no orçamento. Agora, pagar, né, fazer esse ressarcimento dos velhinhos, dos aposentados ou dos pensionistas, e, pô, claro, essas pessoas são pessoas que estão fragilizadas, são pessoas, né, muitas vezes que dependem só daquela renda ali para sobreviver, para subsistência. É claro que a gente é solidário, fica solidário com isso, mas o governo não pode sair ressarcindo sem autorização do povo, ou seja, sem a autorização do orçamento, né, no Congresso Nacional, o Congresso autorizando o orçamento, e sair fazendo o ressarcimento. Não basta só contingenciar, na minha opinião, contingenciar algumas despesas. Eu não gastei aqui, deixei de gastar na saúde, na educação, na infraestrutura, na defesa, sobrou dinheiro, agora eu vou ressarcir os velhinhos que foram lesados por corrupção. Não, o certo seria você pegar o dinheiro, né, bloquear os bens, o patrimônio de quem desviou esse dinheiro, quem praticou esses atos de corrupção e pagar os velhinhos das pessoas com esse recurso. A gente sabe que isso não vai acontecer, isso vai demorar anos, mas não é tão simples assim. Então, o governo vai ter que abrir ali um crédito adicional, um crédito extraordinário para colocar esse recurso no orçamento para fazer essa previsão. Senão, depois vai, né, pode ser abrir uma CPI, pode ser abrir um processo de impeachment, porque é aquela questão de pedalada fiscal. Você está executando algo que não estava previsto no orçamento. Então, aqui a minha opinião, e também, por falar em INSS, essa corrupção, esse desvio, aqueles descontos não permitidos na folha dos aposentados, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, né, diz a Gleice Hoffmann, matéria aqui do G1, tá? Diz a Gleice Hoffmann que pode adiar a abertura, mas não tem como impedir a CPMI mista do INSS. Ele sentiu a pressão dos parlamentares, tá falando, ó,
eu consigo até protelar um pouco aqui, mas não consigo evitar. Diante disso daí, o que aconteceu? Lula se reuniu com ministros e líderes para discutir a CPMI do INSS. E aí nós temos parlamentares, e aqui peço aqui licença para ler esse trecho aqui, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, está reunido nesta sexta-feira 16, hoje é dia 20, tá? Terça-feira, mas então é sexta-feira passada, dia 16, com ministros e líderes no Palácio da Alvorada para discutir o apoio do governo à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, né, CPMI, que vai investigar as fraudes do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Há uma avaliação de que não é possível mais reverter a instalação da CPMI e de que é preciso guiar o processo. Guiar o processo, veja só, isso é importante. Para trazer o foco para a origem das fraudes no governo do então presidente Jair Bolsonaro. O governo está falando, olha, não tem como impedir, né, a base governista está falando para o governo, para o presidente, não tem como mais impedir, não tem como mais segurar. Daí vem o Colombo e falou, não consigo mais segurar, consigo adiar, mas não consigo segurar. Então, vamos fazer o seguinte, né, a base governista, vamos entrar nisso, vamos ser favorável. E aí vamos entrar nessa história toda da CPMI para ver se a gente consegue emplacar a presidência, para a gente conseguir emplacar o relator. Já estão dizendo que o governo quer emplacar a deputada Tabata Amaral como relatora da CPMI, que ali consegue, né, manobrar toda a investigação. E a ideia do governo é jogar no colo do ex-presidente Jair Bolsonaro a culpa, né, o início aí desses atos de corrupção. Foi no governo dele. Mas quando a gente olha aqui essa matéria pelo Poder 360, que fala que 64% das fraudes do INSS foram em 2 anos de Lula, eles só, órgãos de controle do governo do PT colocam na conta dados suspeitos desde 2019, incluindo a gestão de Bolsonaro. Então, começou aqui na gestão, na verdade, nessa imagem aqui está aparecendo aqui desde 2016, no governo Dilma. Passa pelo Temer, entra 2019 a 2022, governo do presidente Jair Bolsonaro, mas explode a partir de 2023, né, subiu um pouco ainda em 2022, mas explodiu aqui em 2023, alta de 2022 a 2024, de 2,1 bilhão dessas descontos em folha dos aposentados e pensionistas do INSS. Ou seja, mesmo que a falcatrua tenha acontecido lá atrás, ela se intensificou, se potencializou nesse governo. E isso não tem como fugir, né? Tá aqui na nossa frente, tá aqui na nossa cara o gráfico. Como é que você vai descobrir? Como que você vai afastar ou não concordar com isso daqui, que houve um aumento exponencial neste governo? E também tem a questão do envolvimento do irmão do presidente Lula. O Frei Chico não é irmão do presidente Bolsonaro, né? Você vai falar que agora é irmão do presidente Lula. Então essas coisas aqui estão pesando muito na popularidade do próprio presidente, né? E a gente tem visto isso nas matérias. Agora vamos passar um pouquinho para a pauta econômica. Vou trazer aqui o spoiler macro, divulgado dia 19, ontem, 25 de maio, spoiler macro 2025 BTG. Vamos passar aqui por algumas projeções, vamos falar uma projeção de PIB, aqui trazidas do Boletim Focus. Então o que o BTG faz é trazer os dados do Boletim Focus, e aqui a evolução da expectativa do PIB para este ano de 2025, nessa cor aqui azul escuro, olha aqui, PIB 2025. Então ele vem aumentando a expectativa de PIB, e agora nós temos uma expectativa que em 2025 o PIB vai fechar em 2,02. Ou seja, o mercado, né, os agentes econômicos pesquisados lá pelo Banco Central no Boletim Focus, no relatório Focus, acham que agora o PIB vai fechar em 2025 2,02. Enquanto a expectativa para 2026 vem se mantendo constante aqui. Os agentes econômicos estão acreditando que lá em 2026 o PIB vai cair para 1,61. Ou seja, a gente está vendo aqui um desaquecimento da economia que tem subido historicamente mais do que 3% nos últimos anos, né? E aí a gente passa aqui para as expectativas do IPCA. Expectativa hoje do mercado, né, de 16 de maio, quando foi publicadas, esses dados foram divulgados pelo Boletim Focus. O IPCA fechando aqui em 5,50 em 2025 e 4,50 em 2026. Ainda dados do Boletim Focus, taxa de juros Selic, expectativa em maio, dia 16 de maio, dos agentes econômicos, é que vai fechar a Selic em 14,75, ou seja, o patamar que a gente já está. Na última reunião do Copom, o Copom decidiu por aumentar 0,25 pontos, né? Subiu, não, 0,5 pontos, né? Subiu de 14,25 para 14,75. E agora a expectativa do mercado é que feche nesse patamar aqui, não tenha novas altas da Selic. E para o ano que vem fechar a Selic em
12,50. Vou pegar aqui os dados aqui da ata, só para a gente trazer aqui os principais dados grifados aqui da ata do Copom. Né? O comitê reforça que os efeitos acumulados dos aumentos passados devem se aprofundar nos próximos trimestres. Ou seja, fomos aumentando tanto a Selic que agora é que nós estamos sentindo o efeito. Diante disso, a ata reafirma que a inflação e as expectativas permanecem pressionadas e que o cenário atual ainda requer uma postura significativamente contracionista, ou seja, juros mais altos por um período prolongado. Agora, o tom geral, né, pareça mais coerente com a manutenção de Selic 14,75. A comunicação não descartou um novo aumento em junho, caso seja necessário. Ou seja, em contrapartida, cenários contemplando a flexibilização monetária parecem distantes, dado o reconhecimento do próprio comitê sobre um ambiente desafiador e expectativas desancoradas. Expectativas de inflação ainda acima da meta. Isso que significa expectativas desancoradas aqui. A leitura, né, em resumo aqui da ata do Copom, é que nós ainda ficaremos nesse cenário de Selic a 14,75, provavelmente aí o ponto de inflexão da Selic, por um período mais longo, e não se tem no cenário claro para o início da queda das taxas de juros da Selic. E agora, para a gente finalizar aqui o nosso tour por Política Brasil, Economia Brasil, falar um pouquinho dessa mundo aqui, ó, análise, matéria do valor também. Trump faz guinada intervencionista na economia dos Estados Unidos. Guinada intervencionista vem tendo apoio tácito do Partido Republicano. É claro que aqui é uma matéria divulgada pelo Valor, a gente sabe que tem, né, ali uma divergência, né, de entendimento. A gente sabe que esse grupo, né, aqui do Valor Econômico, o Grupo Globo, é muito mais democrata do que republicano, mas vamos ler aqui, vamos entender. Ele traz dados aqui, ele está evidenciando, né, também. Essa guinada intervencionista vem tendo apoio tácito do Partido Republicano de Trump. Com isso, os republicanos estão deixando de ser um partido liberal em termos econômicos. Isso é verdade, né? Intervencionismo, que essa questão de tarifas todas aí, protecionismo, não são práticas liberais, tá? Que é uma dos pontos aqui da filosofia do Partido Republicano lá dos Estados Unidos. Para se tornar defensores de uma espécie de capitalismo de Estado. Nesse sentido, os Estados Unidos estão ficando mais parecidos com a China. E aqui ele traz algumas informações, né, que Trump diz que não quer que a Apple transfira sua produção da Índia para a China, mas sim que traga para os Estados Unidos, ou seja, aquele processo de nacionalização da indústria americana. Ele fala que, ó, abre aspas aqui, tive um probleminha com o Tim Cook ontem, que é o CEO da Apple, disse Trump, referindo-se a uma conversa com o CEO da Apple. Eu disse a ele, meu amigo, eu lhe tratei muito bem, você vem aqui com 500 bilhões de dólares, né, investimentos previstos, mas agora ouvi dizer que está produzindo na Índia. Não quero que você produza na Índia. Ele está dando uma carta lá nas Big Techs, falando, traz o dinheiro para cá, produz aqui nos Estados Unidos. A Apple planeja produzir 25% dos iPhones na Índia para reduzir... A Apple planeja produzir 25% dos iPhones na Índia para reduzir a sua exposição à China, onde são produzidos atualmente 90% dos celulares da empresa. Trump, ao final, afirmou que a Apple aumentará sua produção de celulares nos Estados Unidos, sem dar mais detalhes. Aqui ela vai trazendo a matéria. Ó, o presidente assinou também um decreto que determina que em 30 dias o governo deverá informar as empresas farmacêuticas que elas poderão cobrar pelos seus medicamentos, quanto elas poderão cobrar pelos seus medicamentos, para alinhar os preços para os pacientes americanos com os demais países desenvolvidos. Estudos indicam que o preço dos medicamentos praticados pelas empresas farmacêuticas são bem maiores nos Estados Unidos que a média dos países da OCDE. Ele está dizendo aqui, o Trump está mexendo nas tarifas, ou seja, medidas protecionistas, está intervindo na economia que não são práticas liberais, fazendo contrário do que preceitua a cartilha liberal do Partido Republicano. Então, essas são as informações que eu trouxe aqui nesse giro. Espero ver na próxima semana, no comecinho da próxima semana, provavelmente na segunda-feira. Desejo para você bons investimentos, um grande abraço e vambora!